Hoje eu vou ler o capítulo 7, não, capítulo 14, né, de Geografia Bíblica, que é sobre os usos e costumes de Israel. Em seu livro clássico, O Mundo do Antigo Testamento, o estudioso Eric William Eaton, 1920-1996, estudou a vida em Israel na velha dispensação sob os seguintes tópicos: primeiro, a vida nômade; segundo, a vida nas cidades; terceiro, a vida doméstica; quarto, a vida no campo; quinto, a vida industrial; 6, a vida militar; 7, a vida civil; 8, a vida profissional; e 9, a vida religiosa. A abordagem deste livro é das mais importantes e valiosas, apesar de ser um livro volumoso. A Palestina e seu hóspede, de Emma Williams Steele, é outro livro que utiliza sobremaneira o estudante da Bíblia. Em Panorama do Mundo Bíblico, Antônio Neves de Mesquita trata com muita precisão da vida cotidiana do Israel antigo. Em uma obra geral como esta, não poderíamos nos alongar em considerações pormenorizadas sobre os costumes de Israel no passado. Em rápidas pinceladas, estudaremos alguns tópicos que nos ajudarão a entender o judeu antigo e, deste modo, interpretarmos a Bíblia com mais precisão. Casas. A habilitação do judeu podia ser muito simples ou muito rica, até de marfim, como havia algumas em Samaria no tempo de Acade. Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó habitavam em tendas, Hebreus 11, 9. Entretanto, Abraão procedia de Ur dos Caldeus, onde o povo morava em casas. Durante a peregrinação no deserto, Israel habitou em tendas. Os árabes nômades continuavam a viver em tendas e o fazem ainda hoje. Quando Israel possui a terra de Canaã, passou a habitar em casas. A primeira coisa na edificação de uma casa é o fundamento. Veja Mateus 7, 24 e 26. No qual se usava uma pedra angular, uma só peça, em forma de L. Veja Salmo 118, 22. Lançado o fundamento, erguiam-se as paredes, geralmente com pedras em formato de tijolos. No Egito, esse tijolo era de argila com palha. Em Israel, como a argila é escassa e a pedra abundante, a pedra era o forte nas edificações. Referindo-se ao tamanho da casa, Eric Eaton afirma: as grandes famílias, em muitos casos, viviam, trabalhavam, comiam e dormiam num único quarto, o qual também era habitado, durante uma boa parte do ano, por uma ou duas ovelhas. As casas pobres e as mais numerosas eram agrupadas e geminadas, às vezes era em cima de uma muralha, como a de Raabe, Josué 2,15, e ainda hoje é assim na Jerusalém murada. O teto das casas, via de regra, não era de telhas. Emma W. Gill descreve muito bem o que era um telhado das casas nos tempos bíblicos. Levantadas as paredes, colocavam-se os caibros de uma parede à outra, atravessando estes a ripas. Feito isso, punha-se junco, galhos de árvores ou de cardos, cobrindo-se tudo com uma camada de terra de mais ou menos 28 centímetros.
Cobrindo-se tudo com uma camada de terra de mais ou menos 28 centímetros. Essa terra é amassada e com uma pedra roliça feito isso, punha-se junco, galhos de árvores ou de cardos, cobrindo-se tudo com uma camada de terra de mais ou menos 28 centímetros. Essa terra é amassada com uma pedra roliça que geralmente fica num canto do telhado para ser usada após as chuvas. A lei mosaica determina a feitura de um parapeito no terraço para evitar que alguém caísse. Deuteronômios 22, 8. Na chuva, a erva que entrou na composição do revestimento do telhado brotava. 2 Reis 19, 26. Nesse teto se orava, a família conversava, trabalhava, dormia, servia para guardar os frutos recolhidos, as verduras e os legumes, bem como a cana de linho. Nas residências ricas, o telhado era sustentado por colunas, como no caso de Sansão com os filisteus. Juízes 16, 26. Os eirados serviam para as sentinelas realizarem seu trabalho, também para funerais como choro e lamento. O paralítico de Cafarnaum foi descido à presença de Jesus na casa de Pedro e André, porque seus 4 amigos alargaram a cavidade do telhado por onde descia o grão. Marcos 2:4. Os moradores usavam o teto das casas para anunciar seus produtos de venda. Pedro teve uma maravilhosa visão no eirado da casa de Simão Curtidor. Atos 10. As portas, João 7, e janelas, Daniel 6:10, eram necessárias nas habitações. Nas mais abastadas havia muitas portas e não poucas janelas. Nas mais pobres havia uma porta na frente e outra que dava para o quintal. Dificilmente havia janelas. As portas eram de madeira, giravam sobre seus gonzos e eram fechadas com trancas e tramelas. Salmo 147, 13. Nos lugares mais frios usava-se lareira, como podemos ver em Jeremias 36, 22. Em cada casa havia uma escada externa que levava ao telhado e à torre da casa. Móveis e utensílios. Os móveis de uma casa hebreia, além de não serem muitos, eram pouco sofisticados. Cama. Uma das mobílias indispensáveis numa casa era o leito. Jacó abençoou os filhos reclinado numa cama, Gênesis 47, 31, que era alta e na qual ele morreu, Gênesis 49, 33. Davi tinha uma cama, 1 Samuel 19, 13. Em 2 Reis 4:10 temos a descrição de um quarto mobiliado, cama, cadeira, mesa e candeeiro. As camas eram duras, tanto assim que o Senhor as afofava. Salmo 41:3, uma referência ao colchão. Usava-se lençol, Lucas 23:13, coxa, Provérbios 7:16, travesseiro, Marcos 4:38, Salmos 4:4. Embora o de Jacó fosse de pedra, Gênesis 28:11, havia leitos de ferro, Deuteronômios 3:11, e de marfim, Amós 6:4.
Os pobres, porém, dormiam em esteiras. Numa casa pobre, de uma só peça, havia um lugar no corredor onde se guardava a roupa de cama e a esteira, que à noite era estendida e todos dormiam juntos. Parece que este é o ambiente apresentado pelo Senhor Jesus na parábola do amigo importuno. Para atender o amigo, o personagem teria de incomodar a família toda. Lucas 11, do 5 ao 8. Mesas. Na Palestina, usavam-se 3 tipos de mesa. Um tapete estendido no chão ao redor do qual ficavam os comensais. Na multiplicação dos pães, a relva serviu de tapete. Marcos 6,39. Pedaços de madeiras empilhados e a família ao redor. 3 mesas em forma de U eram baixas, medindo entre 30 e 40 centímetros. Os convivas se reclinavam apoiados em almofadas. Numa das pernas de U sentava-se o chefe da mesa e na outra o filho mais novo. Parece ter sido uma mesa assim que o Senhor comeu. Jesus comeu a última Páscoa com os discípulos no cenáculo em Jerusalém. Pratos. Não havia pratos pequenos como os que usamos hoje. Não eram individuais, eram pratos grandes, travessas, travessões e coisas semelhantes onde se levava comida à mesa. 1 Samuel 9:23. Parece não haver dúvidas de que os pratos eram os travessões com a comida para a família. Veja Provérbios 19:23. Isaías 65:4, Mateus 14:11. Talheres, garfo, faca e colher, como as que usamos hoje, não havia. No centro da mesa ficava o prato com o alimento e cada um molhava nele o seu pão. João 3:26, ou tirava a sua parte de alimento. Com uma faca grande cortava-se o pedaço de carne, quebrava-se o pão, tomava-se o peixe com a mão, levava-se à boca. Assentos. Lucas 14:11 descreve uma mesa oriental com assentos. Eglon estava sentado em uma cadeira. Juízes 3:20, assim como o sacerdote Eli. 1 Samuel 4:3-18. Salomão mandou colocar uma para sua mãe. 1 Reis 2:19. Nas sinagogas havia cadeiras. Marcos 12:39. Jesus derrubou as cadeiras dos cambistas. Mateus 21:12. Usavam-se almofadas como cadeira. Também uns banquinhos toscos e uma cadeira maior, mais ou menos do tipo de um divã. Lâmpadas. Mateus 5:15 menciona uma lâmpada, no princípio em forma de pires, com uma aba ao redor. Evoluiu para uma lâmpada ou fifó, de barro ou de metal, um invólucro com azeite de oliveira ou de sésamo, com um pavio feito de algodão ou lã. As lâmpadas do templo de Salomão eram de ouro e grandes. Alimentos. O pão era alimento de cada dia e para todo mundo. O mais comum e barato era o de cevada, João 6:9. Era o mata-fome da pobreza.
O trigo era mais difícil e, portanto, mais caro. Cada um precisava cultivar, colher e moer o trigo ou a cevada. O pão era amassado com fermento, exceto na semana dos asmos, e sal, e cozido ao forno. Além do pão, o leite também era alimento importante. Era tomado fresco ou azedo e guardado em odres de couro. Dele se fazia a coalhada, o queijo, a manteiga, que era líquida. Juízes 4:19 e 1 Samuel 17:18. A lei mosaica proibia cozer um cabrito no leite de sua mãe. Êxodos 23:19. É provável que um culto cananeu fizesse tal coisa para agradar os deuses. A base da alimentação de Israel era carne bovina, caprina e pescado, 2 Samuel 6:19. Comiam-se legumes em grande quantidade, principalmente pepinos, cebola, alhos, melões e frutas. 2 Samuel 16, 1-2, Jeremias 40, 10-12 e Malaquias 7:1. A uva era comida fresca na colheita e depois preparada em passas e vinho. Os figos frescos eram apreciados, como também as pastas que deles se faziam. Tâmaras e romãs eram abundantes. O mel silvestre era encontrado nas rochas. 1 Samuel 14, 25 e 26. O desjejum de um israelita não está claro na Bíblia. Almoçavam, mas a sua principal refeição era a da noite. Água. Quase sempre vinha de poços, raramente uma residência possuía um poço. Eram, via de regra, do povoado como o de Jetro, em Midian, de Labão e Arã ou de Sicar. Podiam ser intermitentes e de águas vivas. Havia as fontes como a de Eliseu em Jericó, Gion em Jerusalém e a de Nazaré. Rios e lagos forneciam água. Captava-se água de chuva que era guardada em cacimbas. Devido ao sabor desagradável da água, o israelita bebia muito leite azedo e vinho. No sul, na Palestina, a água é escassa. Vestuário. A Bíblia apresenta diversas peças de vestuário. Vestes sacerdotais, Êxodo 28. 2 ornamentos sacerdotais. Êxodo 28, 4-32. Vestes reais, 2 Reis 11:12, Esté 6:8-9, Salmos 21:2, Isaías 62:3. Em quarto, vestes masculinas, hebraico Gebed, Malbus, Keli, Okeli, Rezut, Til, Bozete, Lebus. O Antigo Testamento não dá muita informação sobre o modo de o homem daquele tempo se trajar. No túmulo de Kinum-Oteb, em Beni-Assã, no Egito, foram descobertos fragmentos de roupa em um quadro em que aparecem asiáticos entrando no Egito, com pintura nos olhos e trajando vestes coloridas. Adão e Eva usaram uma tanga feita de pele de animais, Gênesis 3, 7, 21. Havia vestes militares, Ezequiel 23, 6. E de profetas, 2 Reis 1, 8. A camisa culonete ou túnica chiton se tornou indumentária universal. No princípio de peles e depois de tecido, com mangas compridas, chegando até os pés. Havia também ketonete, passim, isso é, túnica talar, Gênesis 37, 3, 31, 33, 1 Samuel 18, 4. Essa túnica era apertada na altura do peito com um cinto, Apocalipse 1, 13, que era chamado de agor,
agorá, exor, etc. O hebraico mesio, o grego stolê e o latim passion designavam uma túnica usada por personagens destacadas como Samuel, 1 Samuel 2,19, Saul, 1 Samuel 24, 5, 12, Jonatas em 1 Samuel 18, 4 e Davi, 1 Crônicas 15, 27, Esdras 9, 5 e Jó 1, 20, príncipes, Ezequiel 26, 16 e guerreiros, Isaías 59, 17. Usava-se também uma capa, hebraico simla, grego imatia, latim stola. O termo aparece quase 30 vezes no Antigo Testamento. Foi com uma simla que Canaã cobriu seu pai, Gênesis 9, 23. A derete, hebraico, era uma veste de grande luxo, 1 Reis 11, 30. A que Acã tomou devia ser desse tipo, Josué 7, 21, 24. A de Elias era cobiçada, 2 Reis 2, 13, 14. Parece que era solta nos ombros, porque ele caiu ao subir. As vestes de luto, hebraico casá, labás, lebus, saque, denotavam tristeza por morte e arrependimento, 2 Reis 19, Esté 4, 1 e 2, Isaías 37, 1, 2 e Gênesis 3, 5. Esse pano de saco era usado diretamente sobre a pele, debaixo das vestes usuais. 2 Reis 6:30. Os sapatos, hebraico, nahalaim, grego, upodemata ou podemata, latim, calciamentum, literalmente sandália. Eram feitos de peles de animais marinhos, também de foca. Ezequiel 16:10. Os mais pobres usavam sandálias, os mais pobres ainda andavam descalços. Moisés usava sandálias, Êxodo 3:5, assim como Josué 5:1 e Ezequiel 24:17. O Senhor Jesus e os apóstolos também usavam sandálias, Mateus 3:11 e Marcos 6:9. Na pintura de Beni Assá, percebe-se que o homem não usava chapéu. Os israelitas representados no obelisco negro usavam uma espécie de barrete. Século e meio mais tarde, o homem de Laquis, no relevo de Senaqueribe, já usava turbante, um protótipo do atual kefien do beduíno de hoje. Servia para cobrir a cabeça. É o PR relacionado com o verbo abas, que significa envolver. Ezequiel 23:15 e 24:17. Cabelo e barba eram elementos de beleza e dignidade, 2 Samuel 10:4. Os homens usavam certos adornos, Números 15:38, Deuteronômio 22:12. Para calções masculinos, veja Ezequiel 28:42, Levítico 4:10 e Daniel 3:21. Pijama e camisola não existiam. Entre os hebreus, homem e mulher despiam-se ao se deitar e se enrolavam em mantos. Vestes festivais eram semelhantes às do povo, mais ricas e mais sofisticadas. Veja Gênesis 27:15, Juízes 14:12, 2 Samuel 12:20, 1 Reis 10:25, Daniel 5:7 e Mateus 22:11, Marcos 7:3, Lucas 15:22, 1 Timóteo 2:9 e Apocalipse 3:4. 6. Vestes. O general israelense Igael Yadin, um dos mais famosos arqueólogos da atualidade, declara que nos pertences de Bar Kokhba achou fragmentos de peças de roupa de ambos os sexos e alguns escritos. Ele afirma, em épocas posteriores, uma mulher não usava vestes de cor branca e nem um homem vestes coloridas. Nos afrescos da pequena cidade fortificada de Dura Europos, as figuras masculinas aparecem com trajes
claros, branco ou amarelo, em oposição às femininas que aparecem vestidas com cores escuras e coloridas fortes. Yadin afirma que nos achados das cavernas de Bar Kokhba, os restos de capas com desenho em forma de gamo correspondem às vestes femininas, enquanto os ornamentos com desenhos em forma de moscas pertencem aos homens. Olha só, então, em épocas posteriores, uma mulher não usava vestes de cor branca e nem homem vestes coloridas. Nos afrescos da pequena cidade fortificada de Dura Europa, as figuras masculinas aparecem com trajes claros, branco ou amarelo, em oposição às femininas que aparecem vestidas com cores escuras e coloridas fortes. Yadin afirma que nos achados das cavernas de Bar Kokhba, os restos de capas com desenho em forma de gamo correspondem às vestes femininas, enquanto os ornamentos com desenhos em forma de moscas pertencem aos homens. Então, conclui-se que a diferença entre as vestes femininas e masculinas, ordenadas em Deuteronômios 22:5, eram mais nas cores do que no feitio. Em Juízes 5:30, descreve-se o espanto das mulheres ao encontrarem nos despojos de Cícera roupas coloridas, usadas somente por mulheres. As Jesus came down from the mountain, As mulheres usavam cosméticos, pinturas, adornos, adereços e joias. Isaías 3:18-22, Ezequiel 23:40. A rainha Jezabel usava pintura nos olhos e enfeites na cabeça. Segundo Reis 9, e seu uso era normal entre as mulheres. Jeremias 4:30. Leonard de Woolley e sua esposa descobriram a cidade de Ur e comprovaram a existência de todo tipo de cosméticos e pinturas usados pelas mulheres, talvez da época de Abraão e Sara. Homens e mulheres usavam óleos especiais para tratamento da pele e unguentos e cremes na higiene diária. Véu era um pedaço de pano que servia para cobrir a cabeça e o rosto. No hebraico há inúmeras palavras para designar véu: mitpahá, maseká, mesuká, misparrot, samá. Essa palavra aparece cerca de 60 vezes na Almeida atualizada. Algumas dessas palavras, como por exemplo a primeira em Ruth 3:15, e outros lugares, foram vestidas por manto. Rebeca, ao avistar Isaque, cobriu-se com o véu. Gênesis 24:65. O uso do véu facilitou a Labão entregar a Jacó Lia em lugar de Raquel. Gênesis 29:21-30. Usando o véu, Tamar enganou seu sogro Judá. Gênesis 38:14-19. Moisés usava um caluma, velame, ao transmitir ao povo as ordens de Deus. Êxodos 34, 33, 35. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, a referência ao véu do templo, uma alusão tanto ao tabernáculo do deserto quanto ao templo de Jerusalém. A perícope paulina, que trata do véu para as mulheres em 1 Coríntios, é famosa. Paulo afirma que a mulher deve estar submissa ao marido e usar o véu, peribolaion, como sinal de autoridade, exousia, que o marido tem sobre ela. Também devia
de respeito aos anjos que se compraziam na ordem e na simplicidade. 1 Coríntios 11, do 1 ao 16. O versículo 16 assenta a autoridade de Paulo e encerra o assunto. Família. Na Bíblia, a família é de origem divina. Nasceu debaixo das potentes mãos do Senhor, que abençoou a primeira união conjugal. No hebraico não existe o termo família. O mais aproximado é bet, casa, que é o vestido para a família. A família hebraica era essencialmente patriarcal. A autoridade paterna era evidente. Gênesis 12:1. As genealogias mencionadas exclusivamente os nomes dos homens nos levam à mesma evidência. Por Mateus 19:1-8, sabemos que a monogamia foi o grande ideal de Deus desde o princípio, como disse Jesus. No entanto, devido à dureza do coração dos homens, a poligamia foi tolerada antes e depois da lei mosaica. O homem podia ter 2 ou mais esposas. Jacó tinha Lia e Raquel. A ama da esposa, uma escrava, podia coabitar com o marido desde que lhe fosse oferecida pela esposa legítima, como foi o caso de Agar para Abraão, dizia o Bila para Jacó. Gênesis 16, 1 ao 4 e 29, do 21 ao 30. Um homem podia ter concubinas, esposas de segunda categoria, como fizeram Saul. 2 Samuel 3:7. Davi, 2 Samuel 16, 20 a 23 e Salomão, 1 Reis 11:3. Assim como podia ter escravas adquiridas em guerra ou compradas, Gênesis 21:10 e Êxodos 21, do 7 a 11. O divórcio era permitido no Antigo Testamento como tolerância, não como plano divino, 1 Crônicas 8:8. E foi condenado pelo Senhor Jesus, Marcos 10, 2:12. Os hebreus praticavam o levirato ou sucessão ao irmão que falecia sem deixar filho. O irmão mais velho se casava com a cunhada viúva, e o primeiro filho que tivessem seria do irmão falecido, Gênesis 38:8 e Deuteronômio 25:1 ao 12, e Ruth 4, do 1 ao 12. O casamento com estrangeiros era proibido, Esdras 10. Mesmo assim, Ruth, embora estrangeira, casou-se com um israelita. Até mesmo reis não levaram a lei em conta. Salomão se casou com uma egípcia e Acabe com uma sírio-fenícia. O sacerdote não podia se casar com mulher repudiada.